Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de hérnia de disco cervical. Tem ainda bate-papo sobre saúde do coração e os sinais de quando o coração não vai bem. E ainda hoje falaremos sobre gravidez após os 40 anos. Será que após essa idade já se torna uma gravidez de risco? O pré-natal deve ser diferenciado, a gente vai entender nesse bate-papo. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais também, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, através do nosso site www.hittv.com.br, dá para assistir a programação ao vivo em tempo real. No canal da Hit, lá no YouTube, dá para ver e rever aos programas que já foram ao ar, isso é muito legal, colocando o nome do programa e a data em que você sabe que ele foi ao ar, você encontra aí os temas, toda a programação, isso é muito bacana e o canal é Hit TV ao vivo, tá? Então lá no YouTube nosso conteúdo está também. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre hérnia de disco cervical com o Dr. Rodolfo Carneiro, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Ele é médico neurocirurgião. Doutor, obrigada por ter vindo, muito bom te receber aqui, aprender com você também. Assunto é o que não falta, né? Muito obrigado pelo convite. Falar de coluna é sempre importante porque os problemas da coluna são uma das principais causas de procura pelos pacientes aos pronto-socorros e uma das principais causas de falta ao trabalho. Então, é realmente uma doença muito importante e que faz com que a população acabe perdendo qualidade de vida. E acontece muito a hérnia de disco nessa região cervical, doutor? A região cervical, ela é a segunda mais comum. A primeira mais comum é a região lombar, que é a parte mais baixa aqui acima do glúteo e é a mais comum, é a que tem mais mobilidade e que leva mais carga do corpo. Então todo o corpo está em cima ali a parte superior do tronco, né? O tronco e os membros, a cabeça estão ali em cima da lombar. A cervical, ela também tem mobilidade, mas ela tem uma carga menor, ela é menos afetada do que a lombar. A lombar realmente é a mais comum. Dá para dizer se é muito uma questão do nosso comportamento, porque não é de agora, né? Muita gente pode dizer que é por conta do celular, né? Então você quer ver o celular, a gente não costuma colocar ali na altura dos olhos, né? Sim. Então não faz esse ajuste. Você está no transporte público, você quer ver uma mensagem rápida, tem toda a insegurança de fazer esse uso na rua mesmo, né? Então a gente acaba dando aquela olhadinha e de repente dando uma forçada ali no pescoço. Quando os celulares nem eram tão tecnológicos, já tinha a questão dos notebooks, né? Então você tinha o laptop ali, Sim. colocava na barriga e ficava cabeça baixa acessando também. Então, dá para dizer que é muito postural, comportamental, essa questão não só da hérnia de disco, mas de alguma tensão maior, alguma demanda maior de dor na cervical? O que a gente sabe é que um dos principais componentes para que o paciente desenvolva hérnia de disco cervical é o fator genético. Então, aquelas pessoas que já têm o problema, se elas permanecem em posturas inadequadas, com sobrecarga da coluna cervical, ou eventualmente têm um trauma, ou fumam, então a gente vai juntando fatores que levam ao paciente a desenvolver a doença. Então, são vários fatores, mas eu diria que o principal seria o genético. Paciente que tem tendência, claro, se ele se expuser a outras situações, a chance dele é maior. Agora, dá para pensar da mesma forma quando a gente fala de hérnia de disco na lombar, que existem tipos de hérnia de disco e que tem soluções que não somente pensar na cirurgia? A cirurgia, ela é uma alternativa para o último caso. Para o paciente que ele tem um sofrimento grande, o paciente tem um sofrimento grande em relação à dor, ou ele tem uma alteração neurológica que indique fazer a cirurgia. Então,
E a cirurgia para hérnia de disco, ela é precisa ser pensada da seguinte forma. Se o paciente ele tem dor na lombar, aí a gente pensa em um tipo de tratamento. Se o paciente tem dor irradiada, a gente pensa em outro tratamento. Se ele tem os dois, aí a gente tem que avaliar com exames também, com raio-x e ressonância, para saber qual a melhor alternativa. Quando é na cervical, tem uma irradiação para o braço? A cervical, a gente poderia, de forma didática, dividir em 3 grupos, que eles podem ser separados, individualmente ou juntos. Vamos lá. O que acontece na cervical? Se eu tenho uma hérnia central, eu posso pegar a medula. Depois eu vou mostrar aqui na imagem. E o paciente, por incrível que pareça, o paciente pode nem sentir dor. Esses dias nós operamos uma paciente que ela chegou lá no consultório e a queixa dela era desequilíbrio. Ela não conseguia caminhar, ela estava com fraqueza nas pernas, principalmente de um lado, e aí no exame neurológico a gente consegue perceber que vem da cervical porque os reflexos ficam alterados e pega um pouco da mão ali, do braço. Então, esse paciente, ela não tinha dor. E ela teve que fazer uma cirurgia até que rápida, porque a medula dela estava extremamente comprimida. Na coluna cervical, como na lombar, tem um canal, um túnel por onde passa a medula. E esse túnel estava estreitado por uma hérnia de disco e bico de papagaio. A gente teve que fazer uma cirurgia para descomprimir ali e aliviar a passagem da medula. Esse é um grupo de sintomas. Outros sintomas são compressão na saída do nervo. Quando o nervo está saindo da coluna, ele também passa por um túnel lateral, que é chamado forame. Nesses casos, o paciente tem aquela dor irradiada para o braço ou para o ombro, indo até a mão, podendo ir até a mão com trajeto de choque elétrico, com a dor típica de choque elétrico, dormência, formigamento e até fraqueza da mão ou do braço em alguns pacientes. Então, esse é um outro sintoma. O outro sintoma é a própria dor na cervical, que pode estar associada ao desgaste do disco e uma folga ali na coluna ou a inflamação pela artrose ali na região quando o paciente movimenta. Então, dividiria nesses 3 grupos de sintomas. Um paciente pode ter também todos os 3 ao mesmo tempo. Do que você falou primeiro, ali que tem uma compressão e tem um acometimento ali da medula, isso é urgente? Se o paciente tem uma compressão da medula cervical e ele tem sintomas, ele tem que ser operado com a maior brevidade possível, o mais rápido possível. A gente tenta, às vezes a gente até tem que internar o paciente para solicitar essa cirurgia com o paciente internado. Tá, porque já faz os exames, já tira ali as últimas dúvidas consegue, e o paciente tá... Isso, consegue uma autorização ali do convênio, às vezes em 24 horas, para fazer a cirurgia. E curioso você falar que uma paciente tinha sintoma, mas era de desequilíbrio, mas não tinha dor, né? Não tinha dor, ela não tinha dor. Ela depois foi evoluindo com fraqueza nas pernas. Ela passou a ficar na cadeira de rodas. Pela dificuldade que ela tinha de caminhar e fraqueza nas pernas. Já não conseguia mais caminhar. E, assim, só a título de curiosidade, o caminho até chegar a um neurocirurgião, ela passou por outros especialistas? Às vezes é difícil, porque se o paciente não tem dor, vão procurar outras causas, vão pensar em outras coisas. Até entender que o paciente tem um problema na cervical, esse caminho pode ser demorado. Tá. Legal. Então, são várias situações que podem acontecer. Você falou muito de uma consulta muito bem feita e de uma avaliação testes ali, neurológicos. Isso que você faz. E dá para complementar com algum exame. Se precisar de algum exame complementar, qual seria? O melhor exame para avaliar as partes moles, quer dizer, a medula, os nervos, os discos, é realmente a ressonância. Com a ressonância a gente consegue ver o quanto de espaço tem e se a medula está sofrendo ou não, se o nervo está sofrendo ou não. Na medula a gente consegue ver até alterações que mostram inchaço, edema e aparecem como manchas mesmo na ressonância, que significa, olha, esse paciente está com um sofrimento da medula, ela está sofrendo, ela não consegue receber a vascularização adequada de tanto aperto que ela tem, o nervo não está funcionando adequadamente. Então tem uma reação inflamatória ali que promove uma mancha na medula. Isso é possível ver na ressonância. A gente também sempre pede raio-x para complementar e em alguns casos também a tomografia. Porque com a tomografia a gente consegue ver o quanto de calcificação tem ali na região
e o tipo de trabalho que a gente vai ter que fazer para descomprimir caso o paciente precise de uma cirurgia. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá. Pergunta da Valéria, de Bauru, interior de São Paulo. Olá, boa tarde. Fazer infiltração é bom para aliviar a dor da hérnia de disco? Obrigada, Valéria. A infiltração, ela é uma alternativa de tratamento antes de fazer uma cirurgia para casos que não têm alterações neurológicas graves. Então, é uma possibilidade de tratamento. Ela ajuda a tirar um pouco do processo inflamatório ali da região, mas é um procedimento que pode não ter resultado. Mas não quer dizer que a gente não vá tentar. Mas o paciente precisa saber que tem um percentual ali de insucesso, que não é garantia que o paciente vá ter um resultado bom com bloqueio, mas vale a pena tentar, porque é algo não invasivo, é feito através de agulhas, com a colocação de medicamento através de agulha ali na região da coluna e próximo do nervo e da coluna, e ali se coloca o medicamento, aquele medicamento age localmente com uma eficácia maior do que você tomar o medicamento via oral ou endovenosa. Então, teria essa vantagem. Geralmente, a maioria dos pacientes tem uma melhora, alguns pacientes têm uma melhora mantida por muito tempo, outros, depois de um tempo, acaba voltando a dor e às vezes precisa fazer outros tratamentos ou mesmo um novo bloqueio. Sempre que a gente fala de situações que acometem a coluna cervical, a gente recebe perguntas sobre como saber quando é muscular, se é um torcicolo, se foi só um mau jeito, né? Às vezes você tem ali uma sensação de pinçamento, mas foi pontual, passou, foi por conta de um peso. Muita gente tem uma região de maior acometimento quando tem tensão, né? E o pescoço pode ser essa região. Queria que você falasse um pouquinho, até acho que no modelo também vai dar depois pra gente entender por que tem essa dúvida, né? Realmente é extremamente comum os pacientes que têm um nível de ansiedade, tensão, estresse, eles terem dor nessa região da cervical e do trapézio. É extremamente comum. Não necessariamente esses pacientes têm alterações nas estruturas, mas eles podem ter a dor. Então, nesse caso, aí o paciente já tem, geralmente é uma dor crônica que ele conhece, então nesse caso a gente acaba fazendo os exames para entender se tem também um componente estrutural ou não, ou se ele só tem ali uma manifestação de uma tensão muscular causada ali por uma ansiedade, estresse e fatores mais relacionados ao psicológico. Para a gente diferenciar, o paciente tem uma crise aguda de dor na cervical. Como que a gente faz para diferenciar se é um problema mais simples, uma distensão muscular ou um pequeno ligamento que está distendido ou uma hérnia de disco com alguma coisa mais grave? A progressão disso. Casos mais leves, eles vão melhorar geralmente em 1 semana, 2 semanas, no máximo 3 semanas. Os casos em que o paciente já apresenta sintomas neurológicos, que aí o paciente vai sentir uma dor irradiada para o braço, que o paciente tenha uma dormência em alguma região, formigamento, perda de sensibilidade ou fraqueza, esses já são sinais neurológicos que indicam que pode ter uma compressão do nervo. Não necessariamente vai ser grave ou urgente, mas o paciente aí precisa procurar ajuda médica para que ele tenha o diagnóstico adequado e a gente possa entender o que está ocorrendo. Se o paciente tem incontinência urinária, dificuldade de controlar a evacuação, se o paciente tem fraqueza nas pernas ou uma fraqueza mais generalizada, já são sintomas mais graves que também o paciente deve ter atenção para procurar com mais urgência o médico, porque é uma situação um pouco mais delicada. Ótimo. Vamos de perguntinha do público? Saber o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta do Gilberto aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Parabéns por mais um tema importante. A hérnia de disco pode ser provocada pela prática de algum tipo de esporte? Obrigada, Gilberto. Sim, tem um esporte que está bastante na moda, que é o CrossFit, e que é um esporte que envolve uma demanda física muito grande. E a gente tem alguns pacientes praticantes de CrossFit que acabaram desenvolvendo hérnia de disco cervical. Inclusive uma colega médica que foi fazer eles têm um exercício que eles põem a cabeça e faz uma flexão
com a cabeça apoiada, e ela já tinha alteração genética, ela já tinha o histórico de protusão, de hérnia de disco. Ela acabou desenvolvendo uma hérnia aguda. E essa hérnia dela comprimiu o nervo, teve até fraqueza. Como era uma hérnia na imagem bem hidratada e a gente conseguiu manejar a dor, melhorou a dor, resolveu observar e ela foi melhorando os sintomas e a hérnia foi reabsorvida. Mas, assim, alguns esportes que manipulam mais e traumatizam e dão um impacto grande, para aqueles pacientes que já têm a tendência, pode ocasionar a saída de uma hérnia de disco. Você falou dessa hérnia hidratada, dela ter sido reabsorvida. Então, nesse caso, vou te perguntar mais sobre isso, mas nesse caso, então, contraindica fazer esse exercício, não o esporte como um todo, mas exercícios pontuais. Então, quem tem hérnia de disco cervical ou qualquer tipo de outra situação pode ter alguma restrição ali para evitar a reincidência, mas queria que você falasse sobre isso e também sobre essa reabsorção. Quando a gente pensa na hérnia, a gente pensa naquela pontinha que nos modelos costuma estar avermelhada, né? Para mostrar ali pra gente. Para fora ali, né? Então, uma pontinha ali saindo para fora, escorregando do disco. Eu queria que você falasse se é sempre assim a imagem da hérnia. Eu vou mostrar aqui no modelo, a gente até tem aqui. Tem aquela câmera lá. Ah, isso mesmo. Ó. É assim que a gente imagina, Sim, doutor. aqui é uma hérnia na região lombar. Tá? Então, vamos imaginar que aqui é a vértebra, que é o osso, aqui é o osso e aqui é o disco. O disco permite a mobilidade da coluna. Ela é uma cartilagem flexível. Nessa parte externa que eu estou pegando aqui, ela é mais rígida. A parte interna é como se fosse uma gelatina mais amolecida. Então, se essa parte externa rompe, a parte interna se projeta e daí vem a hérnia. Essa hérnia ela pode ocorrer em várias regiões. Aqui no caso na lateral ela vai pegar esse nervo. Na cervical, se ela vier lateral, vai pegar esse nervinho aqui, por exemplo. E o espaço é mais curtinho aí também bem na cervical. menor. A cervical é bem menor, as estruturas são menores, ela é mais delicada. E se ela ocorrer na parte mais central, vai pegar aqui, não sei se dá para ver, mas a medula seria esse amarelo passando dentro do canal ósseo aqui. Tá? Passando dentro desse canal. Então, a medula estaria aqui. Se ela vier mais central, ela vai pegar a medula que está passando aqui dentro do canal ósseo, protegido por essa parte aqui da vértebra. Tem um canal ósseo aqui atrás, de onde vão saindo esses nervos aqui na lateral. Então, a hérnia, ela não ocorre só na lateral, como tem aqui no modelo. Ela pode ocorrer mais central ou ser de base bem ampla e pegando como um todo, como se você pegasse aquele biscoito recheado, apertasse e saísse o recheio ali na lateral. Então ela pode ocorrer de forma circunferencial, que é o chamado abaulamento discal, ou de forma pontual, que é a protusão pequena, quando ela é pequena, ou a hérnia de disco, quando ela já sai, extrusa, ela já é maior e tem mais chance de comprimir o nervo. E a questão da absorção, ela ocorre na maioria dos pacientes. Aí o que a gente observa, e pela experiência que a gente tem, e o que fala a literatura, é que os pacientes que têm aquelas hérnias mais hidratadas, eles têm maior chance de reabsorção. Porque como ela tem mais líquido, e a resposta inflamatória do próprio organismo ataca a hérnia, por isso o paciente tem dor também, pelo processo inflamatório, ele tem mais chance da hérnia murchar e desidratar. E aí o paciente também melhorar dos sintomas. Excelente. Vamos de perguntinha do público? As perguntas chegam através do nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade. Ocimar, aqui de São Paulo, pergunta: boa tarde, qual a melhor forma de fortalecer a coluna? Muito obrigado. Nesse caso também, doutor, é nossa responsabilidade, porque essa estrutura da cervical ela é bem mais delicada, né? Quando a gente pensa nas demais regiões ali, a gente consegue enxergar muito mais uma estrutura de músculo, uma estrutura a fim de proteger, mas também tem para cervical, a gente deve fortalecer, e fortalecendo como um todo, melhora tudo? O ideal é você fazer uma atividade física que fortaleça o corpo como um todo. Como um todo. Exercícios próprios para cervical são mais difíceis porque é uma região de musculatura mais delicada, então a gente não foca tanto nos exercícios direcionados para a cervical. Você fazendo os exercícios para membros superiores, já vai estar fortalecendo ali a região da cervical, porque esses músculos também estão inseridos na coluna cervical. Então, manter atividade física que manipule
movimente todo o corpo, como os exercícios funcionais, que mantêm elasticidade, alongamento, fortalecimento, pilates, seriam boas indicações para pacientes que às vezes são mais sedentários e querem fazer alguma atividade física. Então, começar devagar e aos poucos e sentindo o corpo. Caso tenha dor, aí pode procurar um profissional para orientar, ver se está tudo bem e aí seguir com o exercício. Mas a melhor estratégia é sempre começar aos poucos e ir aumentando progressivamente. Mais frequência e menos intensidade. Ótimo. Mais uma perguntinha do nosso WhatsApp, a participação do público é maravilhosa sempre. Clarinda, olá, boa tarde. Boa tarde. Hérnia de disco pode dar dormência nas mãos? Obrigada, Clarinda. Pode sim, pode dar dormência nas mãos. Geralmente essa dormência, ela vem num trajeto específico, cada nervo tem um trajeto. Por exemplo, o nervo C5 ele vem até aqui ao ombro, o C6 ele já segue daqui e vai até o polegar, o C7 vai pelo meio e pega esse dedo do meio, o C8 pega aqui. Então cada nervo tem um trajeto. Agora se o paciente diz eu tenho dormência na mão, a gente já vai pensando em outra doença, que é a síndrome do túnel do carpo, que é um aperto do nervo mediano que passa aqui debaixo de um tendão aqui no punho e com a idade ou genética é muito comum os pacientes terem formigamento, dormência e dor e os pacientes acordarem à noite fazendo assim ou fazerem assim para aliviar os sintomas e perde a qualidade do sono por conta disso. Às vezes não tem mais força para abrir uma lata, dificuldade de dirigir ou segurar um copo. Então, isso parece mais síndrome do túnel do carpo, porque a palma da mão seria mais afetada como um todo. O tratamento é diferente, é mais localizado na região. Mais aqui, localizado, né? mais simples de tratar do que um problema na cervical. Agora vamos falar um pouquinho, fala-se tanto hoje de cirurgia minimamente invasiva para a coluna, para a cervical também tem? Tem. Para a cervical tem o que a gente já falou aqui, tem os bloqueios, que é a colocação de medicamento, que pode ser colocado, se o paciente tem dor na cervical, tanto nessa região aqui, que são as articulações facetárias, às vezes a dor vem daqui, pode ser colocado também nas proximidades da saída do nervo, coloca um pouco de medicamento aqui, ele banha o nervo dá uma desinflamada. Esse é o procedimento menos invasivo. Outros procedimentos que podem ser feitos aqui menos invasivos são as descompressões por vídeo. Com uma microcâmera, eu entro aqui, uma incisão de 7 milímetros e consigo chegar nessa região, onde está até marcado aqui de mais escuro, e fazer uma pequena abertura óssea, que lembra daquele túnel que eu falei? Sim. Nós vamos abrir o teto do túnel, para que o nervo passe livre ali. Esse nervo, aqui esse amarelinho, ele vai passar livre quando tem o estreitamento desse túnel. E a causa dos sintomas é o estreitamento do túnel, a gente pode abrir esse túnel de forma minimamente invasiva. Para aqueles pacientes que têm a compressão da medula, aí a gente tem que fazer uma cirurgia pela via anterior. Aqui nós estamos falando da parte das costas. A via anterior seria por aqui, já olhando de frente. Então, quando tem a compressão da medula, aí eu tenho que vir por aqui. Essa cirurgia da cervical, diferente da lombar, ela é uma cirurgia, entre aspas, até menos invasiva, porque nós não lesionamos músculos relevantes aqui. O platisma, que é um músculo que serve para fazer a barba, que é aquele músculo, ele fica logo abaixo da pele, e os outros são afastados, eles não são cortados. Então, a gente consegue chegar com facilidade aqui na coluna, entre a traqueia e esôfago aqui e a carótida, a gente consegue chegar na coluna e ver com clareza, se tem essa visão, olhando de frente aqui do disco, retira esse disco, vai até a medula, descomprime a medula e coloca uma prótese no lugar. Essa é a cirurgia mais tradicional, tanto para a hérnia que comprime a medula, quanto o nervo. Resolve cirurgia. Ela ajuda, tem excelente resultado. A cirurgia da cervical ela é boa porque ela não é uma cirurgia tão dolorosa, essa que a gente faz pela frente. Então, os pacientes não costumam reclamar tanto de dor, como uma cirurgia que a gente às vezes manipula pelo abdômen ou manipula aqui atrás na lombar, uma cirurgia para artrodese, ela é um pouco mais dolorida, os pacientes têm mais dor. Essa aqui é mais tranquila, em termos de dor pós-operatória. Muito legal. Nada como ter um acompanhamento, né? Então, tem dúvida, tá sofrendo com essa dor. Hoje a gente sabe que
tem que buscar o especialista, buscar os tratamentos, e a partir daí, então, depois das cirurgias, pode ser que precise fazer reabilitação com fisioterapia e uma série de outras ferramentas complementares aí para o tratamento e para a manutenção dessa questão que foi ali ou resolvida ou muito melhorada na cirurgia, né, doutor? Sim, com a cirurgia também a gente precisa focar na parte nutricional, porque se a gente faz uma cirurgia aqui na cervical, nós queremos que o paciente tenha uma excelente cicatrização da parte interna da coluna. E para isso ele tem que ter níveis adequados de vitamina D, uma alimentação adequada, com proteínas e nutrientes adequados para que ele consiga ter uma boa cicatrização e o resultado cirúrgico dele seja duradouro. Muito legal. Vou deixar os contatos aqui do doutor. Lá no Instagram, Dr. Rodolfo Carneiro, Dr. Rodolfo Carneiro. É o Instagram do doutor e o WhatsApp é 11 9 7327 7727. 11 9 7327 7727. Doutor, volte sempre, uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Tenha mais, obrigada, viu? A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Tá cuidando da saúde do coração? Sabe quais são os sinais de quando ele não tá bem? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar da saúde do coração. E você sabe os sinais aí que podem apresentar para saber se seu coração está em ordem ou se não está 100%? Será que esses sinais são sempre muito claros e levam a gente a buscar o auxílio aí em saúde? Ou será que a gente só se dá conta quando a situação já está mais agravada, mais avançada? É sobre isso que eu bato papo agora com o nosso convidado, o doutor Lucas Trindade. Ele é médico cardiologista. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, Denise. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante para a população. Com certeza. Você que está em casa pode participar, você já sabe, né? Através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Doutor, vamos lá. A gente sabe que ter um coração funcionando bem é essencial para a manutenção da nossa vida, mas e o que a gente vê, lê, que muitas vezes estava tudo bem, é assim que a coisa é dita. De repente, a pessoa faleceu, um mal súbito, não se sabe, vai esclarecer ali depois da morte. E muitas vezes a pessoa já tinha, sim, algum sinal, a pessoa já tinha, sim, uma queixa, mas aquilo não era tão relevante, talvez não tirasse tanta qualidade de vida e a gente se acostuma, né? A gente se acostuma muito fácil com o que é bom, mas infelizmente a gente se acostuma com perder a qualidade de vida também, né? Sim. É importante que a gente faça desde sempre check-ups, principalmente pacientes que já têm comorbidades cardiovasculares, paciente com pressão alta, com diabetes, com colesterol, paciente que tem obesidade, todos esses pacientes têm um maior risco de ter doença cardiovascular e merecem check-ups de rotina, idas ao cardiologista e exames de rotina para identificar precocemente essas doenças. Muitas vezes ele já tem sintomas menores e que pode se confundir com outras coisas, até com ansiedade, outras doenças leves. Ele vai ter uma falta de ar pequena, já não tolera fazer um esforço, tem uma dor torácica, uma dor no peito que não tem tanta relevância para ele, e esses já podem ser pequenos sinais. Então, ao menor sinal de alguma alteração, de algum sintoma novo, principalmente dor no peito, falta de ar, palpitações como batedeira, sinais de arritmia ou mesmo desmaios, é muito importante que a gente faça um check-up. Assim a gente consegue dar o diagnóstico mais precoce de alterações e conseguir tratar, mudar o estilo de vida desse paciente para que não já comece com evento grave, ou um infarto ou uma morte. Então, o corpo dá sinais, muitas vezes são confusos, não são tão claros. Não claramente o paciente vai saber que ele está tendo uma dor no peito por infarto ou alguma doença grave, por isso já é o menor sinal, ou no paciente que já tem doença cardiovascular, seguir com o cardiologista, fazer check-up, deixar tudo em dia é muito importante. O que eu acho uma oportunidade incrível é que os cirurgiões hoje, muito mais cautelosos, têm pedido para outras cirurgias. Vai fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia eletiva que você está planejando, está programando. Eles pedem agora esse check-up muito mais do que pouco tempo atrás, né? Então, um cuidado muito maior. Às vezes é uma menina que vai fazer uma colocação de prótese mamária.
Pede exame, você fala, mas tão jovem, não deve ter nada. Provavelmente não tem, mas se achar, salva a vida daquela garota, né? Sem dúvida. Na parte pré-operatória, que os cirurgiões pedem a avaliação do cardiologista, às vezes é o momento que o clínico tem para olhar esse paciente. Ele não tem nada, não tem nenhuma doença, não tem pressão alta, não tem diabetes, não fuma, não é idoso. E aquele momento é o momento da gente realmente tentar flagrar alguma doença desapercebida. Então é o momento de fazer exames simples como eletrocardiograma, exames de sangue, exames simples como raio-x de tórax. Só essa avaliação inicial que o clínico vai olhar antes da cirurgia já pode cuidar melhor do paciente. É o momento que a gente tem para cuidar. Às vezes ela só quer a prótese e não faz outros exames de check-up. E nesse momento a gente consegue flagrar, cuidar, orientar, mudar alguma rota de alguma coisa que não esteja tão bem para que tenha melhor estilo de vida, diminuindo o risco de doença do coração. Então, em qualquer idade, o pré-operatório vai ser importante para uma avaliação clínica mais completa. Legal, queria falar de alguns exames que são tão simples. Né? Você falou de um eletrocardiograma, um exame rápido, simples. Eu não sei se ele é um exame barato, mas é tão fácil, é fácil de agendar. Tem disponível, né? Não sei como é no SUS, mas no convênio não é dos exames mais difíceis de você agendar. Tem bastante disponibilidade, até porque é rápido, né? Imagino que seja por isso. Por que ele não está, muitas vezes, na rota da pessoa que quer fazer um check-up? É que ela não foi no cardiologista. Mas se é uma mulher, ela vai ao ginecologista. Por que muitas vezes passa? E aí o objetivo é fazer um check-up. Ok, pede um monte de exame de sangue, aí se é o ginecologista faz uma avaliação mais minuciosa na parte ginecológica, mas a paciente foi lá para um check-up mais geral e o ginecologista é o generalista da mulher, né? Sim, o eletrocardiograma é o exame mais comum e principal para o cardiologista. Para nós, todo mundo tinha que ganhar um eletrocardiograma em qualquer momento e várias vezes um eletro é sempre uma foto do coração que a gente vai ter no tempo. E um exame pode mudar de dias, semanas, então é sempre um exame muito importante. Uma fotografia, você falou bem, né? É uma fotografia, é aquele momento e isso muda em horas. Então, é um exame simples. No SUS, tudo é um problema, então é mais difícil porque, seja ambulatorial, mesmo em hospital, é mais difícil, claro. Mas no convênio, na saúde suplementar, a gente consegue muito facilmente esse exame. Mas é um exame específico do cardiologista. Muitas vezes o clínico, ou endocrinologista ou outros médicos não têm tanta vivência com o eletro, que é simples para nós, mas não é um exame fácil de interpretar. Então, muitas vezes o exame vem sem laudo ou não traz num contexto clínico que o endocrinologista consiga atuar. Então, acaba se perdendo algumas vezes. Mas pensando em saúde e check-up, desde adolescente, mesmo crianças, adolescentes, adultos jovens, gente saudável, sem doença, atletas, o eletro é essencial. Então, é importante a gente converse sobre isso e que os pacientes busquem fazer um eletro, busquem que seus médicos peçam um eletro. É um exame essencial para a gente entender se há doença cardíaca ou não. Eu entendo que, claro, que você pode avaliar mesmo sem o laudo, né? Mas tendo um laudo ali, dá para saber já muita coisa, até para o próprio leigo. Vai ler ali, vai entender se está normal ou se tem qualquer tipo de alteração. Sem dúvida. E se tem o laudo, mesmo que o médico não saiba o que fazer com o laudo, ele vai encaminhar para o especialista. Então, Perfeito. O generalista vai pedir, vai vir com o laudo. Qualquer coisa que ele não tenha vivência e que queira encaminhar, encaminha para o cardio e o cardiologista vai olhar. Ótimo. Outro exame. Como é que a gente vai aumentando em complexidade esse check-up do coração através dos exames? Perfeito. Então, exames simples, como eu falei, eletrocardiograma, raio-x de tórax, exames de sangue, são essenciais e básicos. Quando a gente vai entrando no coração na suspeita de doença cardíaca, no paciente hipertenso, no paciente idoso ou no paciente que tem algum sintoma, como falta de ar ou dor no peito, o ecocardiograma é um exame essencial, que é um ultrassom do coração. Ele vai avaliar tamanho do coração, função do coração, cicatrizes, infartos prévios, alteração de válvulas. Então, é um exame essencial. E pensando em entupimento do coração, que é a doença mais comum, que mais mata, que leva a infarto, a gente tem exames específicos para isso, como o teste ergométrico, que é o mais comum da gente pedir tanto no SUS quanto na saúde suplementar, a cintilografia do coração e um exame mais moderno que a gente pede hoje em dia para a maioria dos pacientes que a gente pode, que é a tomografia do coração. Esses últimos 3 que eu falei, a gente avalia especificamente as artérias do coração para buscar entupimento, para buscar aterosclerose, placa de gordura. E esses exames aqui vão ajudar e complementar nesse check-up completo. E aí você pede esses exames mais complexos quando já tem uma indicação para isso. Mas sem precisar de indicação nenhuma, você falou de eletro, raio-x de tórax, exames de sangue e, dependendo do que vai fazer, até um ecocardiograma. Exato. O eco é simples também, é um ultrassom do coração, então muitas vezes a gente tem muito espaço para fazer, é um bom exame para a gente ter na mão.
esses outros são mais específicos. Ou para a população que já tem doença cardiovascular estabelecida, quem já infartou, tem insuficiência cardíaca, os que já têm hipertensão, diabetes, colesterol ou que fumam, ou nos pacientes que têm sintomas. Então, os básicos, basicamente, para todo mundo. E quando tem sintoma, alguma suspeita, e que eu tenho que avaliar as artérias do coração para buscar especificamente entupimento, teste ergométrico, cintilografia ou a tomografia do coração. Isso ajuda principalmente a descartar doença coronariana, descartar entupimento das artérias. Legal. Pensar que eu dei o exemplo das meninas, às vezes muito jovens, para fazer a cirurgia estética ali das mamas. Algum tipo de cirurgia, como uma cirurgia estética no tórax, pode comprometer mais tardiamente alguma visualização ali do coração? Então, vale a pena fazer antes, porque depois você não conseguiria enxergar tão bem ou não? A princípio, não. Então, qualquer cirurgia, mesmo torácica, cirurgias mais agressivas, elas acabam não mexendo no coração. Elas têm um impacto no coração, pressão, frequência, até a parte pulmonar, saturação. Então, indiretamente influenciam no coração, mas elas não diretamente. Então, exames como eco, tomografias, cintilografia, vai estar sempre preservado. A gente consegue avaliar em qualquer momento. E mesmo com cicatrizes e de tudo que mexeu ali, não atrapalha na visualização ali do ultrassom? Sem dúvida nenhuma. Se a cirurgia não foi no coração, são exames fáceis e que a gente consegue fazer a avaliação complementar. Muito legal. Você falou do teste ergométrico e todo mundo tem... Vocês dão preguiça pensar no teste ergométrico? Mas é simples, né? É Super rápido, assim, relativamente rápido, mas parece que tem configurações diferentes para esse exame também, né? Você pode pedir um específico, se você quiser saber algo diferente, varia. Se é um idoso, vai fazer um padrão. Se é um jovem, vai fazer outro. Perfeito. Excelente pergunta. O teste ergométrico é um dos principais exames em cardiologia, que vai dar muita informação para o cardiologista e vai falar muito sobre a saúde do paciente. Tem diversos protocolos para idoso, para jovem, para atleta. A gente faz protocolos mais fáceis para o idoso, para que ele consiga fazer mais tempo de caminhada, mas que tolere o exercício. No jovem, a gente faz um exercício mais agressivo, para que mais rapidamente ele atinja a frequência cardíaca que a gente precisa. Então, é um teste chato. A gente tem que fazer atividade física, sua, cansa. A gente chega à exaustão física para fazer o teste máximo. Então, muita gente não está muito afim de passar por isso, mas é um exame rápido, simples de fazer. Unidade básica de saúde faz, posto de saúde faz, em unidades menores de saúde suplementar faz. Então, é um exame fácil e que muita gente se preocupa até com a capacidade física. Quase não quer fazer para não ver que está tão ruim de capacidade física. Mas eu sempre tento tranquilizar o paciente. Não é um exame específico para capacidade física. Eu só quero ver o coração acelerando e ver se no pico do esforço ele sofre. Mesmo que canse rápido ou muito demorado. Eu só quero ver se o coração tem sinais de sofrimento. Então, não é para se preocupar com a capacidade funcional. É para fazer o teste para eu ver se ele sofre, se tem algum sinal de entupimento no coração. Muito legal. Então, também é um cenário que você está ali, pode estar... Você está sedentário, pode... foi ruim. Tudo bem, dá para melhorar se não está em sofrimento esse coração. Então, poxa... Aproveita, vai lá, melhora isso, né? Então, dá para ter um resultado melhor depois. Agora, você abriu o programa, abriu esse bloco falando sobre ansiedade e outros sintomas ali de estresse que poderiam trazer algum tipo de sintoma que não está exatamente relacionado ao coração, mas que assusta. Uma falta de ar, enfim. A gente fala tanto e hoje todo mundo, mas todo mundo é ansioso, todo mundo está estressado. Tá passando, será? Então, tem gente que tem problema no coração, achando que é só o estresse, é a ansiedade, e tentando buscar um outro caminho que vai ajudar, porque provavelmente também é ansioso, estressado, mas que tem problema no coração e tá deixando, tá mascarando, tá dando outro nome? Sim, com certeza. E os dois casos, paciente ansioso que acha que é doença do coração o tempo todo e paciente que tem doença do coração, mas que acha que é ansiedade o tempo todo. Por isso que na presença de sintomas, dor no peito, falta de ar, é importante uma avaliação. Então, ir ao médico, fazer o check-up, deixar tudo em dia, ter essa segurança do paciente e do cardiologista de entenderem que esses sintomas não são doença do coração. Então, a ansiedade, o estresse, a privação do sono, excesso de cigarro, excesso de bebida alcoólica, são todos sintomas que podem levar a sintomas que imitam doença do coração. Podem levar a mal-estar, dor no peito, palpitações, desmaios. Então, a ansiedade imita coisas do coração e o paciente não tem como saber o que é. Então, muitos negligenciam os sintomas e era doença no coração e ele
comprou como ansiedade, e o paciente ansioso que acha o tempo inteiro que aquilo é uma doença cardíaca e acaba buscando o serviço de saúde várias vezes. Mas o que a gente sempre orienta, independente de ser um ansioso com sintomas recorrentes ou um paciente que negligencia, os dois com sintomas precisam de ajuda médica, precisam de uma avaliação. Na dúvida, a gente tem que reavaliar os exames, rever o paciente. É muito importante que a gente não negligencie. E esse é o nosso maior medo. Pacientes com maior idade, acima de 55 anos, pacientes com pressão alta, diabetes, sedentários, que têm um histórico de tabagismo, pacientes com história familiar, pacientes que têm uma tendência genética a ter doença do coração e que negligenciam os sintomas e que não têm um check-up em dia. Isso a gente se preocupa. Então, esses sintomas merecem atenção. Você falou de histórico familiar e não é raro ter histórico familiar de infarto. A idade é um fator aqui para a gente saber se é mais importante ou menos importante o histórico? A idade dos familiares. A idade de quem infartou. A idade de quem infartou na família é super importante. Tá. Então, a doença cardiovascular, infarto, AVC, é super comum em idosos. E isso não é necessariamente uma tendência genética a ter doença. Isso é natural da vida, é uma doença adquirida. Então, aos 95 anos, o meu avô ter tido um infarto é algo mais natural. Então, o que a gente se preocupa, principalmente de história familiar, são parentes de primeiro grau, pais e irmãos, com doença precoce, doença de infarto precoce. Ou seja, homens antes dos 55, mulheres antes dos 65. Quando um paciente, mesmo que jovem, tem história familiar de infarto precoce, esse sim tem uma tendência genética e o risco dele é aumentado. Então, a história familiar é super importante para a gente ter. Então, não só fatores de risco ou estilo de vida, mas os fatores genéticos são importantes para a gente identificar, para saber o paciente que tem maior risco e que a gente tem que ser mais agressivo no cuidado. E essa agressividade no cuidado é o quê? Fazer mais exames? Fazer mais exames e, uma vez detectado, uma pressão alta na trave, um colesterol que não está tão ruim, mas não está tão bom, um paciente que está mais sedentário, um paciente que ainda tem uma ingesta alcoólica moderada a abuso, ou seja, a gente cuidar melhor do paciente, seja com remédio, para colesterol, para pressão alta, para placa de gordura. Nesses check-ups a gente consegue precocemente ver a doença de placa de gordura mais leve, placas de 30%, 40%, não necessariamente as graves, mas já nos 30% a gente tratar com remédio para aquilo, orientar melhor a cessação do tabagismo, diminuição de álcool, atividade física regular. Então é nesse contexto de cuidado geral, fazer mais exames, cuidar melhor com remédio e mudar o estilo de vida. É pegar mais no pé do paciente e ter ele na nossa mão para que ele melhore. Isso a longo prazo é o que vai fazer a diferença para ele. O que é a pressão alta na trave? Como é que a gente define, então, a questão da hipertensão? Porque na maioria das vezes, a população se vale de que, eu fui ao médico, mas ele não esperou o tempo certo. Aí deu uma pressãozinha ali mais elevada, mas também cheguei correndo, né? Ou estava um pouco ansioso, nervoso pela consulta. O paciente, as pessoas acabam se valendo dessa informação que a gente já adquiriu para colocar como desculpa. Não, mas aí não valeu. Foi o médico do trabalho que verificou ali, aferiu a pressão, e aí ele disse que é porque foi rapidinho ali, não deu tempo de acalmar. Como é isso? Isso acontece muito, isso é muito frequente, e a gente tem que entender os detalhes de pressão alta. Então, a primeira coisa é definir que a pressão alta tem que ser, a pressão normal tem que ser 12/8. Então, a gente tem que buscar uma pressão ótima, que é 12/8. O que a gente chama na trave é o paciente pré-hipertenso. É o 13/8,5, é o 13/9, e todo paciente acima de 14/9 a gente considera o paciente hipertenso. Muitos pacientes negligenciam a própria pressão alta. A minha normal é 13, 14, tá bom. E vai levando aquilo e não vai ter um segmento, e vai continuar gordinho, e vai continuar comendo mal, e vai continuar fumando, e vai negligenciar essa pressão alta. A longo prazo a conta chega. Então é importante que a gente desde o início trate melhor isso. E como você falou, o diagnóstico tem que ser correto. Se o paciente tiver acabado de fazer atividade física, subiu 3 escadas e vai medir a pressão, está muito nervoso no médico, são todas situações que falseiam uma pressão alta. Isso é verdade. Por isso que quando isso acontece, uma pressão alta na trave, uma pressão alta que está alta por outros motivos, eu tenho que manter o segmento com o médico. Então, se eu tenho uma suspeita, eu não confirmei, mas ela pode estar alta, é importante manter o segmento e fazer medidas adequadas. Medidas sempre em repouso, calmo, pernas relaxadas, tronco relaxado, não pode ter tomado café, bexiga tem que estar vazia, não pode estar falando. Se tiver uma medida alterada, a gente mede uma vez, espera 30 segundos, 1 minuto, mede a segunda vez. Então, a medida da pressão tem que ser muito adequada para que a gente faça o diagnóstico. E vindo na trave, ou vindo já com o diagnóstico, a gente tem que iniciar o tratamento. Tratamento não necessariamente com remédio, pode ser caminhada, atividade física, perda de peso.
não funcionando, a gente vai pensar em remédio. Mas a pressão alta tem que ser bem diagnosticada. Porque até o excesso de peso é o mesmo coração fazendo o trabalho para 50 quilos ou para 150 quilos, né? Perfeito. Então, é claro que vai aumentar a pressão. Então, pode Perfeito. ser que o tratamento seja perder peso e aí a pressão fique normal. É possível isso? Especificamente em relação à pressão, o peso é o fator de risco que mais influencia. O ganho de peso leva à pressão e a perda de peso imediatamente controla a pressão. Muitas vezes a perda de 5% do peso baixa de 10 a 20 pontos da pressão. Então, se tem um fator de risco a cuidar nesses pacientes, é o peso. O segundo que tem mais impacto é a atividade física, seja aeróbica ou anaeróbica, e o terceiro é a alimentação. Mas o peso, sem dúvida nenhuma, anda junto com pressão alta e cai junto com a pressão alta. Você falou de um exame, de uma informação que você pode ter ali, o percentual de obstrução ou de placas. Queria que você falasse mais sobre isso e que muita gente vai para casa com essa informação e só com essa informação, parece. Ah, tá um pouquinho ali, tá ruim, mas é 60%, 50%. Isso já me deixaria muito preocupada, né? Então, tem o que fazer. Você pega essa informação e tem que continuar, né? Se é remédio, se é mudança na conduta ali de atividade. Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente tem a formação de placas de gordura, pelos fatores de risco clássicos de doença no coração, pressão alta, diabetes e colesterol, essas placas de gordura, quando muito graves, aparecem no coração, nas artérias do coração ou no cérebro, nas artérias do cérebro, e levam ao infarto AVC. Mas essas pequenas placas podem estar também nas artérias do pescoço, as carótidas, na artéria da barriga, a aorta, e na artéria das pernas. Então, nesse check-up, nessa avaliação completa, a gente pode já detectar pequenas placas em várias artérias, e isso já é um sinal de aterosclerose, que o paciente já está produzindo placas de gordura e que isso pode estar acontecendo no coração e no cérebro. Então, uma vez detectado, diagnosticado, mesmo uma placa pequena, eu tenho que pegar esse paciente e a gente entender que ele está sob um maior risco cardiovascular e iniciar o tratamento. Mais uma vez, tratamento de mudança de estilo de vida e ajuste de hábitos e também de medicamento quando bem indicado. Os entupimentos que mais preocupam quando diagnosticados são das artérias do coração. Nesse check-up, teste ergométrico, cintilografia ou tomografia do coração, a gente pode detectar já a doença no coração de placa de gordura, de entupimento. Isso é ainda mais grave. Pacientes com doença cardiovascular coronariana das artérias do coração precisam ser muito rigorosos no tratamento. A gente tem que ser mais agressivo com eles, porque eles já têm doença grave cardíaca. Tem tratamento cirúrgico? Dá para ir lá desentupir esse pedacinho que está mais comprometido? O principal tratamento é medicamentoso. Então, quando a gente fala de entupimento, a gente pensa sempre em como resolver cirurgicamente, ou com stent, ou com coisas do tipo, mas o mais importante é medicamento. Então, a terapia medicamentosa otimizada que nós temos hoje tem muita evidência de benefício para o paciente. Redução de morte, redução de infarto, redução de internação. Então, se eu pudesse apertar uma informação aqui, uma ideia, é terapia medicamentosa otimizada para todos os pacientes com placa de gordura. Em casos mais graves, casos específicos ou casos que levaram já a um infarto agudo do miocárdio, a gente pode fazer um cateterismo e decidir por um stent, uma desobstrução, né, por cateterismo das artérias, ou em casos mais graves e específicos, até cirurgia de ponto safena. E mesmo assim vai continuar tendo os cuidados e talvez até tomando os remédios, porque você vai desobstruir só os pontos mais comprometidos, né? Exatamente. O cuidado tem que ser ótimo, então desobstruir os remédios tem que estar absolutamente otimizados. E esse paciente tem que ser reabilitado do ponto de vista cardiovascular e voltar a fazer atividade física, ajustar os hábitos de vida. E mesmo tendo infartado com stent ou com cirurgia de ponto safena, ele tem que voltar para atividade física. Esse paciente está liberado, quando tudo certo, a voltar a fazer atividade física. Então, ele não tem limitação depois, quando está tudo resolvido. Então, a medicação, os hábitos e a necessidade ou não de cirurgia não vão impedir esse paciente de ter uma vida boa, com qualidade de vida. É muito comum, doutor, para caminhar para o final do nosso bate-papo, que um jovem já tem essa informação lá da infância, ou foi diagnosticado da infância, um sopro, uma pequena situação, uma fragilidade ali cardíaca. Isso no jovem é mais grave, é menos grave? Pode ser só uma informação mesmo? Porque eu lembro que até existe o exame no pré-natal. A gente faz exame no coração para ver o coração do bebê, ainda está na barriga da mãe, né? Então, a gente já pega essa informação de lá, sobre como o coração se formou, se está trabalhando direitinho. No jovem, ou no bebê, na criança, e mesmo no jovem, a gente tem algumas doenças que podem ser congênitas, o paciente, ou seja, não é relacionado à pressão alta, diabetes e colesterol, ele geneticamente já tem essa predisposição.
mas geralmente são doenças mais raras e com não tanta relevância na prática. As doenças raras são graves e quando já nasce com ela e vai desenvolvendo é muito mais grave. Então, pacientes que já têm problema de válvula congênito que desenvolve durante toda a fase gestacional e que isso vai ter durante a vida adulta, pode ser grave. Pacientes que têm outras anomalias das artérias do coração também que nascem com isso, esses são pacientes que merecem mais atenção. Eles precisam estar bem cuidados desde o início. Mas, geralmente, são doenças mais benignas. Esse sopro que você falou que é muito comum ter na infância, muitas vezes não tem nenhuma relevância maior. É natural que na criança muito pequenininha a gente tenha algum tipo de sopro que não signifique doença cardíaca e que isso vá sumindo durante a idade. Então, quando tiver uma criança com uma história de sopro, é importante que se investigue. É uma doença congênita ou é só um sopro besta que pode aparecer e que não tem relevância cardiológica? É só um sopro fisiológico, um sopro natural que essa criança tem. Então, a primeira coisa importante é o diagnóstico. E o paciente que já tem um diagnóstico desde uma idade muito jovem, sim, é um paciente mais grave. A gente tem que acompanhar ele no tempo, porque ele pode desenvolver doença mais grave mais precocemente. Adorei, doutor. Vou deixar aqui os contatos. Tá convidada a voltar, vem mais vezes? Com certeza. Para falar só mais. me convidar. Fala mais da saúde do coração, às vezes passa aí, né? A pessoa está se sentindo, não está muito bem, mas vai negligenciando, porque não atrapalha tanto. O Instagram do doutor é @drlucastrindade, @doutor Lucas Trindade. E o WhatsApp é 11 992497728. 11 992497728. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Volte sempre, a gente vai para o intervalo. Próximo bloco, a gente vai falar de gravidez após os 40 anos. Estou te esperando, até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de gravidez após os 40 anos. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco, tenho o prazer de receber a doutora Maísa Rodolfo. Ela é ginecologista e obstetra. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Muito obrigada a vocês por me convidar para tratar de um assunto tão importante e tão em alta, né? Cada vez mais frequente, porque o pensamento hoje é outro, né? Até para poder dar uma qualidade de vida melhor, de repente, para os filhos, existe um pensamento primeiro que esse matrimônio já acontece mais tardiamente, sim, né? Então já casou mais tarde, aí você se estabiliza. Ambos investem na carreira. Investir na carreira é investir seu tempo na carreira também. Quando você encontra um momento mais favorável ali, pode encontrar dificuldade para engravidar. E muitas vezes, né, hoje existe uma preocupação dos médicos, né, dos ginecologistas e obstetras de falar sobre isso para que a gente não perca esse timing. Porque tudo bem esperar, mas você tem que ter se programado para fazer isso. E ainda existe muito de quem está em casa, está lá, está namorando, está tentando. E quando chega os 40 anos, ou você passa dos 40 anos, aí que veio a ideia de buscar um médico, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é essa conversa hoje, porque a mulher, ela vai ao médico, a gente tem sempre contato com o ginecologista, né? E a gente, 30 anos, não casou, tem essa conversa de, olha, vamos planejar, olha, eu vou te lembrar, viu, na próxima consulta, daqui a um tempo, eu vou te lembrar de novo, não colocando pressa, mas falando sobre planejamento, que é tão importante, né? Sim, é sempre importante a gente lembrar que a gente nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade não vai mudar ao longo da vida, ela só vai diminuir, ela só tende a diminuir, ela não vai aumentar. Então, com o passar dos anos, esses óvulos eles vão envelhecendo com a gente e eles vão diminuindo, né? Então, pacientes que chegam por volta dos 30 anos e não têm ainda ideia, né? Se quer engravidar, se tem pretensão de ter filhos naquele momento, eu costumo, sim, orientar durante a consulta sobre o planejamento e congelamento de óvulos, né?
eu oriento assim, agora você não está pensando em ter filhos, é melhor a gente ter um óvulo de 30 anos do que ter um óvulo de 40 para quando você pensar em engravidar, né? Então, eu sempre faço essa orientação e algumas pacientes optam por congelar os óvulos, outras não, né? Também ainda é um tratamento um pouco caro, apesar de estar ficando mais acessível agora, mas ainda é um pouco caro para muitas pacientes. Mas é importante a gente aconselhar e orientar essas pacientes, sim. Muito legal. Porque tem a questão da quantidade e tem a qualidade. Então, são Sim. duas coisas ali que vão caminhar. Porque alguém pode dizer assim, mas doutor, eu fiz o exame. E aí eu não estou em falência ovariana, eu tenho bastante. Mas a idade já coloca uma questão da qualidade, né? Sim. Um óvulo de 20, 30 anos é de um jeito, né? O óvulo de 40 é de outro. Por quê? Ele está envelhecendo com a gente, ele está sendo exposto aos agentes químicos, físicos, ao ambiente e ao meio que a gente vive, né? Então, eles vão envelhecer. Então, eles vão ficar uns óvulos de qualidade pior. Né? Então, pode aumentar o risco dessas pacientes desenvolverem síndromes genéticas, né? Na hora de formar o bebê, e esses bebês terem síndromes genéticas. Só no material feminino não faz nenhum tipo de exame genético, né? Só o material feminino, só o óvulo não submete a isso. Não, só depois que tem um embrião formado. Então, quando tem um embriãozinho, então juntou o material feminino com o masculino, aí é possível biopsiar. Sim. Tá, mas por isso que seria importante fazer essa coleta. Sim. Antes dessa idade que deixa mais suscetível. Quando faz a captação dos óvulos, dá para a gente ver se os óvulos são viáveis ou inviáveis. Isso a gente consegue ver essa diferença. E aí você congela só os viáveis. Só os viáveis. Os inviáveis são descartáveis. Tá. Descartados. E aí parece que também isso tem uma questão da quantidade de óvulos coletados e viáveis congelados para satisfazer essa ideia de possibilidade de gestação, né? Sim. Com relação à idade. Se é mais jovem, menos, queria que você explicasse isso. Menos óvulos, não, isso aqui já está suficiente, porque você compensa na qualidade. Mas na mulher mais velha, pode ser que você precise fazer mais estímulos. Isso é caro, né? Acaba onerando mais e é desgastante, né? Sim, sim. Quanto mais jovem o óvulo, a paciente, mais chance tem dela engravidar com um embrião que ela vai implantar, né? Quando a gente pensa numa paciente que foi fazer a coleta de óvulo depois dos 40, já é um óvulo um pouco mais velho. Quando ela vai fazer a implantação após os 40, ela também tem a alteração hormonal inerente dessa fase, né? Então, esses óvulos, eles não vão ter a qualidade tão boa. Então, a tendência também na hora da captação, conseguir uma quantidade menor. Então, a chance de falha da fertilização também é menor. Engravidou. Essa mulher já engravidou uma vez antes dos 40 anos, doutora. E existe, acho que é um mito parcial, né? De que, não, o importante é engravidar pelo menos a primeira vez antes de, sei lá, 35, 40 anos. Queria que você falasse sobre isso, porque aí, claro, você já teve uma gestação, significa que você, a princípio, não tem uma causa ali de infertilidade, pelo menos primária, né? Mas Sim. não significa que vai ser viável engravidar depois dos 40 anos ou que vai ser tão fácil quanto a primeira gestação? Pode ser difícil, né? Não quer dizer que pelo fato de você ter engravidado e ter tido um filho um pouco mais jovem, né? Que depois, vou optar daqui a 2, 3, 4 anos, né? Com 40 anos eu resolvi ter filho e eu não vou ter dificuldade. Pode sim ter dificuldade, é diferente. Tá. Tem um paciente que já engravidou com 40 anos espontaneamente do primeiro filho, depois quis engravidar do segundo, não conseguia, e aí precisou fazer fertilização, né? E aí tá grávida com 44. Mas da primeira vez foi espontâneo, depois dos 40, da segunda vez ela precisou de um tratamento. Num curto espaço de tempo, porque depois Sim. dos 40 anos, a queda é muito grande. É muito grande. Então, vamos lá. A gestação aconteceu, ela foi espontânea. Vou colocar aqui, para sair do número redondo, aos 41, 42 anos, tá lá.
por estar acima dos 40, isso já é uma gestação chamada de risco? Vocês já classificam dessa forma? É classificada de alto risco. Acima de 35 anos já é classificada de alto risco, né? Só que também tem o outro lado. As mulheres que optam hoje por ser gestante com 35, com 40 anos, são as mulheres que se programaram para engravidar nessa fase. Então, por mais que seja, né, a gente taxa de uma gravidez de alto risco, também são as gestantes que são mais disciplinadas, tendem a ser mais disciplinadas. Compensa do outro lado, Exato. né? Então, Tá. elas tendem a seguir o pré-natal, as orientações certinhas, porque elas querem muito essa gravidez. Então, elas seguem tudo certinho, elas se organizam para isso, para a gravidez, elas tendem a amamentar depois também, conseguem amamentar o período, ela não precisa voltar rápido para o trabalho, por causa dessa organização, por causa desse planejamento que elas tiveram. E também pela maturidade, pela informação que elas têm. E, então é bacana, porque uma coisa compensa a outra, porque realmente é de risco. Tem muito mais risco, por quê? Pela idade, pelo fato de aumentar risco de abortamento inicialmente, né, que a gente tem que pensar na ordem, né? Tem maior risco de aborto, de perda. Tanto até 12 quanto até 20, que também Sim. tem uma outra virada ali, né? Exato. Então, ela tem maior chance de aborto, cerca de 25% a mais. Uau, é bastante. Até as 20 semanas, a mais do que uma mulher com menos de 40. Então, é um pouco puxado, né? Então, assim, o primeiro risco é esse. O segundo risco é o trabalho de parto prematuro, que também aumenta a chance. A mulher, depois dos 40, ela pode ter doenças que são mais comuns nessa fase, que antes dos 40 não são muito comuns, apesar de hoje em dia existir, que é a pressão alta, doença de tireoide, diabetes, obesidade. Hipertensão. Isso. Hipertensão. Pressão alta, isso. Diabetes. Isso. Ah, tá. Diabetes, pressão alta. Isso. Problema na tireoide. Então, mais comum, também acontece nas mais jovens, mas fica mais ali o alerta. Depois dos 35, então todo o acompanhamento, ele é mais rigoroso. Sim, ele tem que ser. Né? E aí, por causa dessas doenças pré-existentes e também por aumentar o risco dessas mesmas doenças e doenças de implantação, por exemplo, a placenta, na hora de implantar no útero, né? Ela pode ter uma implantação diferente e ficar mais baixa, que é, por exemplo, né? Pode ter deficiência da implantação, que a gente fala. Da placenta, então, ter mais risco de sangramento. Tudo isso leva a ela a ser classificada de alto risco. Todos esses riscos maiores. Então, tudo isso. Descolamento de placenta ou falar da espessura, acho que do colo, também fica mais propenso a ter problema acima de 40 anos? O descolamento de placenta, ele é uma coisa, é urgência relacionada mais à hipertensão. Ele é separado. Tá. Ele está relacionado, sim, por causa da idade, porque tem mais chance de fazer hipertensão na gravidez, né? E aí é uma urgência que tem um sangramento de início súbito e contração do útero, e aí a placenta ela descola, que se não for resolvido naquele momento, pode virar óbito o bebê e a mãe. Né? É uma emergência, né, obstétrica. Mas implantação baixa da placenta, ela é quando a placenta, normalmente a placenta ela fica em cima no útero, né? Ou na frente, ou atrás, ou no fundo, que a gente fala, né? Que são os melhores lugares para ela ficar, que ali não tem risco de sangrar, né? Porque ela não está na parte exposta do útero, ela está mais protegidinha. Então, esse tipo de implantação tem mais risco, sim, nas mulheres acima de 40 anos. O comprimento de colo não tem relação com a idade, que é a parte do colo afinar, né? Não tem relação com a idade. Tá. Mas o trabalho de parto prematuro, sim. Ela ter contração antes da hora, aí afinar o colo por causa de contração, sim. Mas o colo curto, que é aquela síndrome do colo curto, não. Então, a hipertensão na gestação pode ser um evento que veio com a gestação. Sim. E tem que tomar remédio, e tem remédio que pode ser tomado na gestação. Tem. Que é diferente do remédio que, se você já era hipertensa antes, provavelmente vai ter que mudar o remédio. Sim. Tá. E você falou dessas complicações aí da hipertensão. Passa despercebido o diagnóstico pode passar despercebido o diagnóstico de hipertensão na gestação? Muito difícil. Se a paciente faz um pré-natal bem feito, não tem como.
a gente tem sinais, né? A hipertensão na gravidez, ela vai dando sinais. Ela vai mostrando, né? A paciente que chegou, já é hipertensa, a gente vai medindo a pressão na consulta, vai vendo a história dela, é uma coisa. Agora, a paciente que não é hipertensa, vai chegando por volta de 24, 26 semanas, ela vai dando sinais. Vai inchando mais, é mais inchaço. Você vai medir a pressão, antes era um 10 por 6, já Muda o sobe padrão. sobe para um 12, Entendi. para um 13, aí você já fica em alerta. Tá. Você já faz um controle de pressão, você já pede os exames e já fica mais atenta. E você não deixa subir muito. Ali a gente estava com Não. um cardiologista aqui falando, né? Exato. Então, você não pode, não dá para esperar, não dá para depois ver, não. Na gravidez, você não pode ir do bobeira com pressão. Já trata. Agora, a paciente sente dor de cabeça, pode ter, sei lá, zumbido no ouvido. Isso. Aí, esses sintomas, associados à pressão alta, eles estão ligados à pré-eclâmpsia, iminência de eclâmpsia. E aí também se trata de uma urgência, né? A gente tem que, provavelmente, internar essa paciente, fazer medicação, controlar a pressão, fazer medicação para prevenir que ela faça o que a gente chama de eclâmpsia, que é a convulsão na gravidez, que também é uma emergência obstétrica. Então, ela tem que controlar a pressão, tem que usar uma medicação que vai prevenir a convulsão e, com isso, a gente continuar tentando, se o bebê estiver bem e ela estiver bem, a gente continuar levando a gravidez até o termo, se conseguir, se puder. Então, você falou isso vai escalando, né? Uhum. E aí, complicando mais ainda, parece que tem uma síndrome de HELP, é isso? Aí também tem. São vários caminhos. A pressão alta da gravidez é assim, ó. Ela tem a pressão alta, e aí, só da gravidez. Tem a parte de pré-eclâmpsia, que é quando ela começa, o inchaçozinho. Já é uma complicação. Isso, já é um inchaço, já tem um pouquinho de proteína na urina, que a gente fala, já tem uma pressão alta, isso é a pré-eclâmpsia, né? A iminência de eclâmpsia é quando ela está associada com sinais ou sintomas que são esses: dor de cabeça, dor no estômago, que a gente fala que é ver estrelinha, né? São esses escotomas visuais, tontura com turvação visual. Então, tudo isso é sintoma de alerta. Então, a paciente tem que ir para o pronto-socorro e ficar bem atenta em relação a isso. Então, aí já é pré-eclâmpsia. Porque daí pode evoluir para eclâmpsia. E dentro da pré-eclâmpsia e da iminência de eclâmpsia, as duas coisas podem evoluir para a síndrome HELP. A síndrome HELP, ela é quando a pressão, né, a placenta, é uma doença que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas é quando a placenta está agindo em diversos órgãos do organismo materno, né? Então, ela vai agir na parte de coagulação sanguínea, vai agir no fígado, vai começar a alterar a função dos outros órgãos, nos rins. Pode levar essa mulher a óbito, o bebê, sim, mulher? Sim, é gravíssimo, sim. Então, aí também é uma situação de alarme que a gente tem que ficar muito de olho, monitorizar, e aí, dependendo, tem que interromper a gravidez antes da hora, dependendo não. Cesárea? Depende. Tá, então não é uma equação, assim, um sine qua non que vai ter que interromper a gestação com cesárea. Pode ser que você faça um planejamento e induzir esse parto natural. Exato. Tá. Acompanhamento próximo, então, né? Internada. Não dá para vai para casa e fazer exame depois, não. Uma paciente com síndrome HELP, ela tem que fazer exame a cada 6 horas, né? E aí, se em algum momento foi decidido, ou decidido assim, observou, tem piora dos exames laboratoriais, o bebê entrou em sofrimento, tem algum risco materno, aí é interrupção de gravidez. Normalmente, a indicação da HELP é por algum desses motivos. E aí tende a ser a indicação maior de cesárea. Não é 100% das vezes, mas tende a ser maior, porque o bebê está em sofrimento, é um neném que não vai aguentar o trabalho de parto. E aí, quem já entrou nessa síndrome HELP, bebê precisa de suporte ao nascer? Costuma precisar? Sim, se for de prematuro, né? Normalmente precisa. Então, assim, melhor dos cenários, melhor cenário é não acontecer, mas acontecendo, que já seja um bebê que esteja prontinho para nascer. Exato, então, de 9 meses. Porque aí pode ser que ele nasça bem e sem problema nenhum para ele. Isso. Mas é muito grande a chance de ter esse parto prematuro por causa da idade que a gente está falando aqui. Sim, também. Tá. Uma vez que você teve, numa gestação,
a pressão alta, e ela pode ter sido simplesmente a pressão alta que tomou remédio e controlou, ou pode ter evoluído para outros, né, ainda que não seja mais grave ali que a síndrome HELP, mas para eclâmpsia ou eclâmpsia, tendo uma segunda gestação, ou imagina, alguém que teve essa questão, nem 40 anos tinha. Aí, né, então não tinha nem 35, porque 35 já é mais velha para o bebê, né, assim, na literatura e para os ginecologistas. Aí, tendo uma segunda gestação ali com mais idade, atenção redobrada. Sim. Tem que fazer até medidas para a gente poder prevenir que ela tenha novos episódios, um novo episódio de pré-eclâmpsia. Então, a gente consegue fazer suplementação, medicação, para que ela não venha apresentar de novo. Tá. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós? A participação é através do WhatsApp. A Márcia Regina, de Campo Mourão, no Paraná, faz a pergunta dela. Boa tarde, doutora. Minha filha tem 29 anos e está na pré-menopausa. Ela está fazendo controle hormonal para conseguir engravidar. Ainda é possível? O que mais ela pode fazer? Obrigada, Márcia. É possível. Ela precisa fazer o tratamento hormonal, né, com um especialista da parte de fertilização, fazer a captação dos óvulos. E aí, depois que fizer a captação dos óvulos, vai fazer a fertilização in vitro, vai fazer uso de hormônios, que provavelmente não vão ser os dela, que como ela está na menopausa precoce, muito precoce, 29 anos, e aí ela consegue levar a gravidez. Só que ela vai precisar de hormônio exógeno. Então, aqui a dificuldade dela vai ser para essa implantação, para a gestação acontecer. Exato. E A segurar idade... também. Segurar, tá. Entendi. Então, são dois passos importantes aqui. Sim. Mas situação de saúde com relação à idade, ela não vai ter, porque ela é jovem. Ela é jovem. Mas se a gente pensar numa paciente em menopausa precoce, ela tem os riscos de uma paciente de menopausa. Entendi. Né? Então, uma paciente jovem, se ela está nos primeiros anos de menopausa, ok, assim, em relação à parte de risco, se a gente pensar, né, de risco para a gravidez. Mas agora é uma paciente que está há 5 anos, 10 anos na menopausa precoce, né? A gente tem que pensar que ela esteja fazendo tratamento para isso, né? É uma paciente que tem um risco maior cardiovascular, risco maior de osteoporose. Mesmo sendo jovem, mesmo com todos sendo os jovem. riscos da queda Isso. hormonal. Ela falou pré-menopausa, então acredito que não tenha, talvez não tenha completado 1 ano sem menstruar, talvez esteja naquela fase de alguma falha menstrual, mas sem tem fechar. que ver exatamente por que ela está nessa falha, né? É bom investigar isso direitinho. Tá. Mas com acompanhamento, a medicina evoluiu muito, né? Sim, com certeza. Não dá para garantir, nada na medicina se garante, não. né? Então não dá Não para posso falar garantir que o não, nem que sim. sucesso, não dá para garantir que não vai conseguir, não dá para garantir que vai, mas tem muita ferramenta hoje, né? Sim. O que deixa a gente tranquilo e ao mesmo tempo vocês estão sempre assim, olha, tá bom, tem alternativa, mas ajuda também, colabora, né? Sim. Então, fazer um acompanhamento de saúde como um todo também vai ajudar, né? A gente começou o bloco falando sobre essa compensação, né? São pacientes de idade, então já 40 mais, porém compensando na disciplina, vai fazer a suplementação correta, tá fazendo atividade física, a nossa parte a gente vai fazer, né? Exato. Vai cuidar direitinho para poder ter uma gravidez que é taxada como gravidez de risco, só que aí ela consegue fazer uma gravidez ser de risco habitual, que a gente fala, né, que é de baixo risco, mas porque ela está tendo a disciplina, porque ela está se cuidando, né? Mais exames, vai ver mais o bebezinho, vai fazer mais exames de sangue, o acompanhamento clínico que também é mais próximo. O que você poderia dizer que é a principal diferença? O acompanhamento clínico, sim, é mais próximo, tá? Quando a gente tem uma gravidez de risco. Alguns exames a mais, principalmente a gente recomenda fazer pesquisa de cromossomopatia, né, que é o teste não invasivo, que é um exame de sangue que a gente faz, né? Quando o paciente não fez FIV, quando ela não fez, o cariótipo do bebê. Quando foi gravidez espontânea, é importante fazer, porque se tiver alguma síndrome genética, alguma suspeita... Já se programa, né? Exatamente. Às vezes tem algumas intervenções que dá para fazer intraútero, tem algumas intervenções que dá para fazer logo que o bebê nasce, né? Então, é importante fazer.
O acompanhamento clínico é o mais importante. E aí, de acordo com o que a gente vai achando, né, durante o pré-natal, a gente vai solicitando os exames para cada caso, né? Muito legal. No finalzinho, que já aperta o cerco ali para todo mundo, em quem tem mais idade, mais ainda. Mais ainda. Legal. Vou deixar os contatos aqui. Volta outras vezes, doutora, Sim, por pode favor. deixar. O Instagram é @doutora Maísa Rodolfo, @DRA Maísa com Y Rodolfo. O WhatsApp é 11 98954 1905 e o e-mail é maisarodolfo@hotmail.com. Doutora, volte sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Adorei te receber. A gente fica por aqui. Obrigada por nos assistir. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.